Olá a todos, meu nome é Ítalo Leite Camargo, sou professor do IFISP, campus Itaquaquecetuba e doutorando do Laboratório de Tribologia e Compostos da USP São Carlos. Os coautores Rogério, Matheus e João também são doutorandos do mesmo laboratório, todos orientados pelo professor Carlos Alberto Fortulan. E agora vamos falar sobre impressão 3D de cerâmica avançada por fotopolimerização em cuba, comparação entre equipamento comercial e protótipo. Essa é uma peça cerâmica logo após a impressão. Apesar de parecer com uma impressão comum, ela tem grandes diferenciais. Essa é a mesma peça após o pós-processamento sob a ação de um maçarico. Peças cerâmicas são conhecidas pela sua capacidade de trabalhar sob altas temperaturas e por apresentarem bom isolamento térmico, conforme representado nesse vídeo. Além disso, componentes cerâmicos costumam ter outras características desejáveis, como inércia química e alta resistência ao desgaste. Tais características permitem que materiais cerâmicos tenham aplicações em diferentes áreas, como sensores automotivos, aqui ilustrados pela sonda Lambda, que tem diversos componentes cerâmicos, como elemento sensor, aquecedor e isoladores, aplicações em próteses, aplicações odontológicas, entre outros. Existe uma demanda crescente por peças cerâmicas complexas e em pequena escala. Nesse contexto, a manufatura aditiva se destaca pela possibilidade de peças cerâmicas sem os altos custos de moldes normalmente associados ao processamento cerâmico convencional. Nesse trabalho, será abordada a manufatura aditiva por fotopolimerização em cuba, processo em que a matéria-prima fotopolimerizável contida em uma cuba é curada seletivamente por uma polimerização ativada por luz. Este processo merece destaque por ser capaz de produzir peças cerâmicas com excelente precisão dimensional, boa qualidade superficial e de produzir estruturas detalhadas. Os equipamentos de fotopolimerização em cuba são divididos de acordo com o sentido de construção, como veremos a seguir. Na abordagem bottom-up, a luz incide por baixo, no fundo transparente, e após a cura de cada camada, a plataforma se movimenta e se posiciona uma espessura de camada acima da posição anterior. A grande desvantagem desse método é que ocorre o desprendimento periódico entre a peça sendo fabricada e o fundo da cuba, introduzindo tensões e deformações na peça sendo impressa, um problema que é agravado ainda mais para matérias-primas com alta viscosidade, que é o caso das barbotinas cerâmicas com alto carregamento. Por sua vez, nos equipamentos top-down, a luz incide por cima e a plataforma desce sempre que uma camada é formada. Nessa abordagem, o principal desafio é o recobrimento, que é o processo de deposição de uma nova camada de material ainda não curada entre a última camada formada e a fonte de luz. Essa camada micrométrica deve ser uniforme e homogênea, e os equipamentos comerciais capazes de trabalhar com cerâmica ultrapassam os $100 mil. O objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade de impressão de corpos cerâmicos em um equipamento comercial bottom-up de baixo custo, usualmente empregado apenas para a fabricação de materiais poliméricos, e em um protótipo top-down construído, e compará-los considerando-se a capacidade de trabalhar com diferentes suspensões cerâmicas, tamanho máximo de peça impressa e velocidade de impressão. Para isso, suspensões cerâmicas foram preparadas baseando-se em alguns trabalhos recentes do nosso grupo de pesquisa. E em seguida, caracterizados com relação ao comportamento reológico, sedimentação, parâmetros fotossensitivos e decomposição térmica, para nortear a fabricação. Conforme ilustrado nesse vídeo, o equipamento comercial de baixo custo, usualmente empregado para impressão de materiais poliméricos, foi capaz de imprimir cerâmica. Contudo, o dispositivo comercial foi capaz de imprimir apenas suspensões com viscosidade menor que 1 pascal/segundo, limitando o percentual cerâmico e a característica dos pós cerâmicos a serem utilizados na suspensão. Por outro lado, suspensões com maior viscosidade apresentaram a falha denominada sticking. A primeira camada não se adere à plataforma de construção e fica presa no fundo da cuba. Em contrapartida à limitação da viscosidade da suspensão que pode ser utilizada no equipamento, a impressora 3D comercial é capaz de fabricar peças grandes, com altura de até 160 mm.
Ainda, ela apresenta um baixo tempo de emissão de luz por camada, o que aumenta a produtividade. O protótipo top-down foi capaz de imprimir com todas as formulações testadas. Isso é possível graças ao sistema de recobrimento simples e inovador. O sistema, composto por duas lâminas com funções complementares, a primeira espalha e a segunda nivela e calibra a espessura, sendo capaz de criar camadas micrométricas uniformes e de espessura constante, mesmo com suspensões com alta viscosidade. Por fim, o vídeo mostra a etapa de remoção dos componentes impressos. Apesar de ser capaz de imprimir com diversos materiais cerâmicos como zircônia, mulita, alumina e hidroxapatita, o protótipo construído apresenta volume de impressão limitado. Como os equipamentos top-down têm a formação de camada ocorrendo na parte superior da cuba, a mesma deve estar sempre cheia. Assim, o equipamento construído conta com um menor volume de impressão para viabilizar a realização de experimentos, sem uma grande quantidade de matéria-prima, o que restringe sua aplicação para peças com até 25 mm de altura. É possível superar tal limitação com o aumento da cuba e da plataforma de construção, o que aumentaria a quantidade de material necessário para a fabricação de objetos. Com relação à produtividade, o protótipo apresenta grande desvantagem em relação ao tempo de emissão de luz necessário para a formação de camadas, que é cerca de 10 vezes maior que no equipamento comercial. Isso é explicado pelo protótipo utilizar um projetor de slides comercial, que mesmo após a remoção de seu filtro UV, tem emissão ocorrendo predominantemente na faixa de luz visível, enquanto os fotoiniciadores, de modo geral, apresentam absorção de luz efetiva no espectro UV, resultando em uma pequena irradiância útil. Assim, conclui-se que o equipamento comercial de baixo custo e o protótipo construído se mostraram capazes de fabricar peças cerâmicas por fotopolimerização em cuba, apontando para a possibilidade do uso da técnica sem a necessidade de equipamentos custosos, permitindo a fabricação de peças com geometria que seriam muito difíceis ou até mesmo inviáveis pelos métodos convencionais de manufatura cerâmica. No comparativo feito entre os dois equipamentos, o protótipo construído mostrou-se mais versátil pela sua capacidade de trabalhar com suspensões diversas devido à sua abordagem top-down, com sistema de recobrimento que forma camadas micrométricas uniformes e de espessura constante, mesmo com suspensões mais viscosas. Por outro lado, esse dispositivo foi projetado apenas para a fabricação de peças menores, visto que seu uso exige que a cuba esteja sempre cheia, e desta forma, um grande volume de impressão implicaria em uma grande quantidade de matéria-prima necessária para a realização de experimentos. Tal desvantagem pode ser superada com a troca da cuba e plataforma de construção dependendo da peça a ser impressa. Ainda, o protótipo apresenta menor produtividade, que é explicada principalmente pela necessidade de alto tempo de emissão de luz para a formação de camadas pelo uso de um projetor de slides comercial com pequena parcela de radiância útil. Um projetor de luz UV dedicado ao propósito seria a solução ideal para o problema citado. O trabalho encontra-se em fase de otimização do pós-processamento, buscando taxas de aquecimento adequadas para a queima e a temperatura de sinterização que otimize as propriedades mecânicas dos corpos impressos. Além disso, um estudo da viabilidade da fabricação de um rotor em cerâmica para um coração artificial encontra-se em andamento em parceria com um grupo de pesquisa do Instituto Federal de São Paulo. Por fim, as referências utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para perguntas e termino com essas imagens de cerâmicas impressas. Obrigado.